Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui convosco, agradecer à colega Luciola Santos as palavras que me dirigiu, agradecer a todos este convite, agradecer sobretudo a vossa presença. Vou tentar, eu sei que vocês tiveram algumas conferências ao longo destes dias, nomeadamente de dois grandes amigos meus, por um lado a Glória, que eu conheci na Universidade de Wisconsin quando lá estive, por outro lado o Rimeno Sacristã. Um falou em inglês, outro falou em espanhol. Espero que hoje não tenham mais dificuldades em entender-me do que tiveram com eles. Não? Na verdade, os que me conhecem sabem que eu adoro este país e que tenho uma paixão imensa pelo Brasil e pela maneira como vocês têm esta relação também com a educação e esta paixão em situações muito difíceis. Mas sabem também só uma coisa que me deixa muito triste no Brasil, não é? É eu aterrar no aeroporto, apanhar um táxi, vir a conversar com o senhor do táxi durante 30 ou 40 minutos e no final o senhor do táxi dizer-me: "Você é muito simpático. O senhor é espanhol ou argentino, não é?" Vou tentar que nenhum de vocês me pergunte isso no final da palestra, não é? E por isso tentarei falar devagar, tentarei ser o mais claro possível. Percebi que as apresentações nos telões não estão muito famosas. Na verdade, eu arrisquei-me hoje a fazer uma palestra com muita matéria. Vou ter que saltar alguns destes pontos, porque sem poderem ser acompanhados pelo telão é muito difícil vocês poderem nos seguir, mas para quem o desejar, eu deixarei à organização do ENDIP a apresentação em PowerPoint e ela ficará disponível para quem a quiser ver. E do mesmo modo, vos deixarei no final da palestra o meu contacto de e-mail e prometo responder a todos os e-mails que me forem dirigidos sobre dúvidas ou questões ou algum outro aspecto que vos pareça relevante desta palestra. O Albert Einstein disse uma vez uma frase que é uma frase para mim muito interessante. Diz ele: "Não é que eu seja mais inteligente do que os outros. O que acontece é que eu fico mais tempo com os problemas. Isto é, eu debruço mais tempo sobre as coisas. Eu ao longo dos anos, tento olhar com um esforço de pesquisa para os diversos problemas e procurar trabalhá-los, analisá-los, estudá-los. O que eu vos vou trazer hoje são também 7 problemas muito gerais, que eu, num certo sentido, enfim, fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história de vida sobre a questão da formação de professores e do trabalho docente. São problemas que não são novos, são problemas que estão inscritos há muitas décadas nos debates sobre a educação e sobre a formação de professores, mas são problemas aos quais temos que regressar e tentar olhar para eles de um modo diferente, olhar para eles com o olhar das realidades contemporâneas dos dias de hoje. É isso que eu vos vou sugerir ao longo desta hora em que estarei convosco e devo dizer que ficarei desde já disponível, tanto no final da palestra como posteriormente através de e-mail, por algum tipo de dúvidas, de questões ou de comentários que queiram, a propósito desta palestra, ter comigo. Os 7 problemas são problemas básicos, são problemas normais de todos os professores e do trabalho docente. E eu vou percorrê-los. O primeiro é o problema da escolha dos professores e da sua formação. O segundo é o problema da entrada na profissão, os primeiros anos de exercício profissional. O terceiro é o problema típico de todo o ensino e toda a pedagogia, o problema da disciplina, o problema da ordem, o problema da disciplina na sala de aula. O quarto problema é o problema do saber e o problema da aprendizagem, e vou eu argumentar da aprendizagem de todos os alunos.
O quinto problema tem a ver com as condições de trabalho nas escolas. O sexto, com o controlo e a regulação da profissão docente e do seu trabalho. E, finalmente, o problema do prestígio e da credibilidade dos professores. São 7 problemas de sempre no trabalho dos professores que eu vou apenas aflorar muito rapidamente, deixando-vos algumas reflexões que me parecem pertinentes para os dias de hoje. São reflexões que estão também de algum modo presentes num pequeno livro que eu acabei de escrever há pouco tempo, que se chama Professores, Imagens do Futuro Presente, e que é um livro que vem na sequência de um outro que eu havia escrito há 3 anos atrás e que tinha um título um bocadinho enigmático. O título era Evidentemente. E muita gente me perguntou porquê escrever um livro com o título Evidentemente sobre as questões da educação. E a resposta é simples. É porque a educação, tudo o que é evidente, mente. Isto é, as evidências são mentirosas, não é? Nós em Portugal dizemos muitas vezes aquela coisa, está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver que agora não há ordem, que agora não há disciplina, que agora não há valores, que agora não há isto. Uma espécie de um discurso de uma evidência que se prolonga dia após dia, após dia, após dia, e que a certa altura, à força de ser dita tantas vezes, parece que se transformou numa banalidade que todos aceitamos. Essas evidências são mentirosas e é preciso que quem está na educação tenha um olhar crítico, tenha um olhar sereno, tenha um olhar perspicaz, seja capaz de ir mais fundo e de transformar essas questões em problemas, analisá-los e tentar construir um conhecimento mais informado e mais inteligente sobre as questões da educação. Vamos então ao meu primeiro problema, o problema da escolha e da formação dos professores. Quem conhece a história da educação sabe que os primeiros professores, no século XIX, quando se começou verdadeiramente a poder falar de professores no sentido contemporâneo, eram normalmente pessoas que vinham de origens sociais muito humildes. Inclusive foi em asilos de órfãos, em orfanatos por toda a Europa, que se recrutaram os primeiros professores. Havia, nesta geração de professores, um projeto de mobilidade social, um projeto de prestígio, um projeto de afirmação social que era extraordinariamente forte. Ao longo do século XX, este processo foi-se esbatendo. E nós deparamos-nos hoje com uma situação altamente problemática, que é a situação de que muita gente vai parar ao ensino, vai parar a escolas de formação de professores, sem ter verdadeiramente nenhuma apetência, sem ter nenhum interesse pelas questões do ensino, sem ter nenhuma vontade de se dedicar a uma carreira pedagógica. E isto é absolutamente dramático. Porque essas pessoas vão estar 10 anos, 20 anos, 30 anos numa carreira e em atividades para as quais não têm grande apetência, não têm grande dedicação ou interesse. Se há uma coisa que caracteriza hoje as políticas europeias, é um enorme cuidado no recrutamento dos professores. Nós queremos que os melhores jovens, nós queremos que os jovens mais talentosos vão para a carreira do ensino. Não como uma segunda escolha, ou uma terceira escolha, ou uma quarta escolha, mas como uma primeira escolha. Ou nós conseguimos reinverter esta lógica, ou é muito difícil conseguir ganhar a batalha da educação que temos pela frente. É por isso que em muitos países, é o caso francês que eu vos mostro aqui nesta imagem, que provavelmente vocês não estarão a ver ou estarão a ver mal, no caso francês, há muitos anos a esta parte, há uma campanha de cartazes e de publicidade que apela à entrada no ensino dos melhores jovens que terminam a escola secundária. E apela a uma entrada que passe
por um conjunto de testes, por um conjunto de entrevistas, por um conjunto de realidades que nós temos negligenciado nas últimas décadas. Se eu quisesse analisar o assunto do ponto de vista teórico, e eu vou evitar uma excessiva teorização, a carreira do ensino é a única em que se passa de estudante a professor sem nunca ter feito mais nada na vida. Ok? Nós nunca conhecemos outra instituição. Conhecemos a escola desde sempre e passamos de estudante a aluno-mestre, a professor em formação e depois a professor sempre dentro de escolas. O que coloca um problema muito complicado do ponto de vista da sociologia das profissões que nós nem sempre temos sabido atacar da melhor maneira. Eu estou absolutamente convencido que o problema da escolha e da seleção dos alunos que vão entrar nos cursos de formação de professores é decisivo para o futuro da profissão docente e para o futuro da educação. Como é ou como são as questões da formação? E a formação, sobre a qual eu não vou trabalhar aqui hoje, porque não é este o tema específico da palestra, eu vou-vos apenas dizer e citar um texto impressionante de um grande pedagogo espanhol, do final do século XIX, isto é, escrito há 120 anos, que eu seria capaz de subscrever sem nenhum problema ainda hoje. E vou citá-lo. É o Manuel Cossío, foi um dos homens do movimento de renovação pedagógica do final do século XIX. Diz ele: a formação de um professor deve basear-se na prática de ensino. Só se aprende a ensinar ensinando. Um professor não se forma através dos livros, mas sim na escola, praticando o ensino. Mas atenção, a prática não basta. É preciso que a prática dê origem a uma reflexão que produz a teoria. Porque a inovação só pode surgir de uma ação e reação entre a prática e a teoria. A teoria, por si só, não ensina a fazer as coisas. A prática, por si só, ensina-as a fazer sempre do mesmo modo e conduz à rotina. Estas palavras do Manuel Cossío, do Manuel Bartolomeu Cossío, são, a meu ver, absolutamente centrais ainda hoje para perceber o que deve ser a essência de uma formação de professores. Eu talvez lhe acrescentasse apenas, e este apenas é um grande apenas, a ideia de uma formação cooperada. Isto é, a ideia da cooperação, a ideia da colaboração entre professores na construção das suas próprias práticas de formação profissional. É o trabalho que tem sido feito pelo pedagogo português mais importante, curiosamente muito pouco conhecido no Brasil, por razões que o problema da notoriedade é um problema muito estranho, porque há pessoas absolutamente notáveis que não têm notoriedade e há pessoas que se calhar não mereciam a notoriedade que têm e falo com toda a abertura. O pedagogo português mais importante é um senhor chamado Sérgio Nisa. É um homem absolutamente notável e que tem feito este trabalho da formação cooperada, em cooperação, e que tem vindo a traduzir na prática aquilo que eu provocatoriamente digo, que é a necessidade de devolver a formação de professores aos professores. Isto é, a necessidade de que cada professor, na sua escola, tenha um papel essencial na formação dos seus colegas. É assim com os médicos. Quem forma os médicos são outros médicos. Quem forma os engenheiros são outros engenheiros. Quem forma os arquitetos são outros arquitetos. Quem forma os professores, muitas vezes, não são outros professores. São outros profissionais que têm certamente um papel muito importante na formação, mas é preciso encontrar maneira de devolver a formação de professores aos professores e creio que esse é um ponto central que temos para o futuro. O meu segundo problema é talvez dos 7, é talvez o meu maior problema. Isto é, a maneira como depois de acabar um curso de formação
se entra na profissão. Os primeiros anos de exercício profissional, aquilo que nós chamamos tecnicamente a indução profissional, induzir a profissão, o entrar na profissão, o adquirir uma cultura profissional, o integrarmos-nos numa determinada rotina da escola e da profissão, esses primeiros anos de exercício profissional, que deviam ser anos em que os professores deviam ser super protegidos, super acompanhados, super integrados pelos seus colegas, são muitas vezes anos em que os professores são deixados sozinhos, isolados e muitas vezes, estranhamente, nas escolas mais difíceis, nas classes mais difíceis, nos lugares mais difíceis, nos horários e nos tempos letivos mais difíceis, não é? Isto é, quando precisávamos, que exemplo do que fazem os médicos, de ter 2, 3, 4 anos, a sermos integrados progressivamente nas rotinas da profissão, a sermos integrados progressivamente na cultura da profissão, somos lançados às feras, e são-nos dadas as piores condições de trabalho. Toda a literatura científica, toda a literatura pedagógica, desde os anos 60, que deu origem às histórias de vida, que deu origem às narrativas dos professores, que deu origem às autobiografias, que deu origem a um conjunto imenso de trabalhos, nos diz, de há 50 anos esta parte, que este momento é um momento crítico dos profissionais e que é aqui que muitas vezes se ganha ou se perde um profissional. Que é aqui que muitas vezes se constrói uma relação saudável, uma relação serena, uma relação de bem-estar com a profissão, ou que é aqui que se define uma relação agreste, uma relação desconfortável, uma relação difícil com a profissão. É para mim impressionante que esteja a haver tanta pesquisa, tanto conhecimento sobre estas questões. Devo dizer que, na minha opinião, se me perguntarem o que é que se tem feito de melhor do ponto de vista internacional na formação de professores, eu dir-vos-ia, o que se tem feito de melhor é os trabalhos da transição do aluno-mestre para professor principiante, estes 2 ou 3 primeiros anos de exercício profissional. Sabemos imenso sobre isso. Sabemos imenso sobre estes anos, sobre os problemas destes anos. E, no entanto, as nossas práticas continuam rigorosamente as mesmas. Isto é, parece que não temos vontade de integrar estes nossos jovens colegas, que não temos vontade de os acompanhar e que os deixamos pura e simplesmente sozinhos numa espécie de salve-se quem puder, e muitos, infelizmente, acabam por não se salvar e acabam ou por abandonar a profissão ou por ficar na profissão, mas muito desmotivados. É por isso que eu insisto tantas vezes na importância de refletir e de construir a experiência, na importância de dialogar e de construir a profissão. Isto é, a reflexão e o diálogo, a reflexão interpares, a reflexão entre professores é um elemento central para a construção sociológica da própria profissão. O diálogo, a capacidade de falar abertamente dos problemas, de comunicar abertamente os problemas que temos, é um aspecto central para a construção dessa experiência, para a construção dessa profissão que é a nossa. E isto muitas vezes ainda não acontece nas nossas escolas, muitas vezes ainda não acontece nas nossas instituições, e há uma espécie de, eu não queria utilizar termos técnicos, mas o que os americanos chamam a structural isolation, uma espécie de um isolamento estrutural da profissão, uma espécie de um fechamento de cada um sobre si próprio, que é extraordinariamente nefasto para o futuro da profissão e para o nosso desenvolvimento, tanto no plano pessoal como no plano profissional. O tema sempre eterno da pedagogia é o problema da ordem e o problema da disciplina. Não há coisa que melhor caracterize
todo o pensamento pedagógico, desde sempre, desde os gregos até aos dias de hoje, que não seja à volta deste problema que é hoje, no pleno século XXI, o principal problema político, o principal problema social e o principal problema profissional dos professores. As escolas são uma confusão, é uma balbúrdia, ninguém se entende, há muita indisciplina, há muita violência, há muita agressividade, e isto é uma espécie de um discurso que nós ouvimos todos os dias, e não é só um discurso, é também uma realidade concreta das nossas escolas, com a qual muitas vezes não sabemos lidar. É preciso que sejamos capazes. Eu diria que se o problema anterior que eu vos falei da entrada na profissão é talvez o problema mais importante, eu diria que o problema mais urgente para todos nós, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa e em todo o mundo, o problema mais urgente é instaurar uma reflexão sensata, informada sobre estes problemas da ordem, da disciplina, da autoridade. Estes problemas estão no cerne da profissão docente e se não formos capazes de os resolver, continuaremos com esta espécie de lamúria, de queixume na comunicação social, nos jornais, na nossa relação com as famílias, na nossa relação connosco mesmos, não é? E a termos uma grande dificuldade de dar passos concretos para superar este problema. Porque nós temos sido bons a diagnosticar os problemas, mas temos sido fracos a resolver os problemas. É preciso não apenas diagnosticar os problemas, é preciso tentar encontrar soluções para ultrapassar estes problemas. Deixem-me a este propósito citar-vos 3 autores. Um autor clássico e 2 autores contemporâneos. É uma reflexão complexa que eu vou tentar traduzir em palavras simples. O autor clássico, como não podia deixar de ser, é o pai de nós todos, não é? O Jean-Jacques Rousseau, não é? O Rousseau é considerado, e bem, o fundador da pedagogia, o homem que instaurou a pedagogia. Mas as teses do Rousseau são muitas vezes vistas de uma forma extraordinariamente artificial. A ideia do bom selvagem, a ideia de que as crianças nascem naturalmente boas, a ideia de que as crianças devem ter uma grande liberdade para fazer tudo o que querem, etc, etc. Eu vou ler-vos apenas um extrato, muitas vezes citado pelos colunistas e cronistas dos jornais para criticarem a pedagogia, mas citado apenas na primeira parte da frase, e eles esquecem-se de citar a segunda parte da frase, e é na segunda parte da frase que se encontra a chave do pensamento pedagógico. Diz o Rousseau: a criança só deve fazer aquilo que quer. E por aqui se ficam os nossos cronistas. Os pedagogos acham que a criança deve fazer tudo o que quer. A criança só deve fazer aquilo que quer, diz o Rousseau. Mas acrescenta: mas deve querer apenas aquilo que vocês querem que ela faça. Não deve dar um passo sem que vocês o tenham previsto. Não deve abrir a boca sem que o professor saiba o que ela vai dizer e fazer. Nestas 5 linhas ou 6 linhas, que dão para várias teses de doutoramento, vocês encontram todo o problema da pedagogia. Não é? O problema de ser capaz de conduzir, de inspirar, de ter autoridade, que é uma autoridade natural e não uma autoridade imposta de forma autoritarista ou violenta. Encontrou o problema da sedução, para o bem ou para o mal, encontrou o problema do que é a essência do ato pedagógico, a essência do que é conduzir alguém de um lugar para outro lugar, do conseguir
e esta para mim é uma chave central para o professor, de conseguir que a criança seja amanhã uma coisa diferente do que é hoje. Porque o nosso projeto é sempre um projeto de emancipação. É sempre um projeto de permitir que as crianças vão mais longe amanhã do que são hoje. Tenham outras ferramentas, tenham outros instrumentos. E é por isso que o problema da ordem e da disciplina tem que ser visto como um problema de uma relação. Tudo é uma relação. A autoridade é um problema de relação entre duas pessoas, entre duas entidades. Não é uma relação unívoca de um sentido para o outro. Tem os dois sentidos. Tem o sentido da relação. E é por isso que um grande, já morto, mas uma pessoa que já faleceu, um homem a que eu julgo que vocês não terão conhecido aqui no Brasil, mas vocês encontram muitas referências a ele na internet. E quem se interesse por isso, eu aconselho-vos vivamente a ler, que é um homem chamado João dos Santos. Não é? O João dos Santos foi um grande pedopsiquiatra, um psiquiatra que se dedicou às crianças. Acabou de ser lançado um livro dele sobre os problemas da saúde mental e da educação. O maior defensor das crianças em Portugal ao longo do século XX. Um homem que trabalhou durante décadas a favor das crianças e que sempre colocou o problema da relação como um problema a partir de duas ideias. A ideia da autenticidade e a ideia do respeito. Ser autêntico, respeitar e dar-se ao respeito. Não é? Esta palavra portuguesa é uma palavra muito bonita, não é? Dar-se ao respeito. A conjugação reflexiva do verbo dá uma dimensão relacional que a palavra respeito só por si não tem. Não é? E João dos Santos tinha crónicas absolutamente fantásticas. Como enfim, os presentes aqui sabem, a melhor tradição pedagógica é a tradição das histórias. Rousseau contava histórias, Pestalozzi contava histórias, Freinet contava histórias, João dos Santos contava histórias e contava histórias fabulosas. E num dos textos mais luminosos do João dos Santos, e atenção, eu já faço o comentário no final, num dos textos mais luminosos do João dos Santos, sobre o problema da relação com uma autenticidade, o João dos Santos contava uma história. A história, aliás, vem de um psiquiatra francês, o Serge Lebovici, que ele contava do seguinte modo e que eu abrevio, não é? Na altura em que as pessoas andavam todas muito preocupadas com a psicologia infantil e com os psicólogos, um jovem casal foi a uma loja de brinquedos. E, de repente, estavam distraídos e a criancinha, que tinha 2 anos ou 3 anos, subiu a um escadote e ficou na parte de cima da prateleira com grande perigo de cair. E recusava-se a descer. Toda a gente pedia, os pais pediam que ela descesse e toda a gente se recusava a que ela ia, a criança recusava-se a descer. Não, não, não. Fazia uma grande birra e não. Na incapacidade de a conseguirem fazer descer, chamaram um psicólogo. Não é? E o psicólogo chegou à loja de brinquedos, subiu o escadote, disse 2 palavras ao ouvido da criança e a criança desceu tranquilamente. Não é? Toda a gente ficou admirada com as enormes capacidades da psicologia, não é? E toda a gente perguntou, mas o que é que o senhor disse à criança para ela descer? Eu disse que ou ela descia ou levava 2 palmadas, não é? João dos Santos parte desta história para uma reflexão luminosa sobre os problemas da autoridade e sobre os problemas da ordem e da disciplina. Um homem incapaz da menor violência sobre as crianças, o João dos Santos seria incapaz, um homem de uma enorme humanidade e de uma enorme generosidade, mas que dizia que as relações têm que ser autênticas e tem que haver respeito mútuo nas relações e que têm que ser construídas em cima disso. E é por isso que eu vos trago aqui uma outra reflexão muito difícil do Philippe Mérieux, que é uma reflexão em que o Philippe Mérieux diz é por isso mesmo que vem do João dos Santos. É por isso mesmo que a escola deve ser encarada à boa maneira do Freinet, mais como uma sociedade do que como uma comunidade. Eu sei que isto é provocatório, porque todos nós gostamos de falar da escola como uma comunidade, não é?
Mas o que o Philippe Meyrier quer dizer com isto é uma coisa muito simples, não é? É que a escola é o lugar onde se deve instituir a sociedade, onde se devem instituir as regras da convivência, onde se devem instituir as regras do diálogo, onde se devem instituir as regras da vida coletiva, não é? Uma comunidade é uma coisa de afetos. É bom que a escola tenha afetos também. Uma comunidade é uma família. Uma comunidade é um bairro, ou uma região, ou uma etnia, ou um grupo em que nós nascemos, não é? Uma escola é um lugar onde está muita gente diferente, que pertence a lugares muito diferentes, que pertence a histórias muito diferentes, que transporta linguagens, maneiras de ser, maneiras de pensar, maneiras de olhar para o mundo muito diferentes, que todas elas têm que ser respeitadas, mas no quadro da instituição da escola como lugar social, como lugar da sociedade. E esta reflexão do Philippe Meyrier é infinitamente mais complexa do que eu estou aqui a ser capaz de vos traduzir. Porque ela nos coloca no centro do problema da escola e do problema da maneira como muitas políticas educativas, eu vou voltar a isso daqui a pouco, a instauraram mais como um serviço que se presta, um serviço que se presta a uma determinada clientela e menos como uma instituição, a instituição que nos institui como pessoas e a instituição que nos institui como sociedade. Voltarei a isso daqui a pouco. O meu quarto ponto é um ponto que eu tenho aflorado com alguma força em anteriores intervenções, também aqui no Brasil. Vou passar por ele um bocadinho mais depressa. Hoje, mas apesar de tudo não quis deixar de o trazer aqui. Porque obviamente que entre este terceiro e quarto ponto vocês sentem todo o problema da pedagogia, o problema da ordem, o problema comportamental, o problema da relação e o problema do saber, o problema das matérias, o problema daquilo que se ensina e daquilo que se aprende. E só se pode ensinar bem se alguém aprender, não é? O John Dewey, como vocês sabem, o grande pedagogo e sociólogo americano do princípio do século XX, dizia ele, eu sempre achei muito estranho que alguém pudesse dizer ao outro que ensinou alguém a nadar, se o outro não aprendeu a nadar, não é? Diz, eu ensinei, dei muitas aulas, ensinei a outra pessoa a nadar, ok, mas se o outro não aprendeu a nadar, há aqui qualquer coisa que não funciona, e dizia o John Dewey, era melhor dizer que tentou ensinar o outro a nadar, não é? Mas não dizer que ensinou o outro a nadar. E nós temos muitas vezes este problema dentro das nossas escolas com a aprendizagem dos nossos alunos, não é? E muita gente me pergunta, mas é possível que todos os alunos aprendam? E a resposta é só uma. Tem que ser possível. Se nós partimos da ideia de que há 20%, ou 30%, ou 40% de alunos que de todas as formas, façamos o que fizermos, não vão aprender, então não há escola possível. A escola baseia-se em dois pressupostos fundamentais. Que todos podem aprender e que ao aprenderem vão amanhã ter uma vida melhor do que têm hoje. Se algum destes dois elementos deixar de existir, não vale a pena fazer escola. Fazer escola, e esse é um dos grandes problemas de hoje, se as crianças depois da escola não tiverem uma vida melhor. Porque a escola perde todo o sentido. Não é possível inspirar o estudo, apelar ao esforço, apelar à determinação, apelar à vontade, para que amanhã tudo continue na mesma. A ideia da mobilidade e da transformação é central para a escola. E a ideia do saber também. Se não aprendermos, não vale a pena estarmos na escola. A escola não é um lugar de entretenimento. A escola não é um lugar de recreio. A escola não é um lugar para as crianças se sentirem bem. É bom que se sintam bem, porque se não se sentirem bem não conseguem aprender. Mas a nossa finalidade é que elas aprendam. A nossa finalidade é um objetivo de aprendizagem de todos. E sobre isto, alguns já me ouviram falar sobre esta matéria, porque é uma espécie de uma piada. Mas é uma piada que dá que pensar. Devo dizer que esta piada já me deu várias vezes que pensar e já me deu voltas à cabeça, não é? Que
que já alguns me terão ouvido contar noutras circunstâncias, mas que eu retomo aqui, uma vez que há uma audiência maior e que alguns não terão ouvido contar esta história. Quando nos dizem que nem todos podem aprender, porque vêm de origens muito humildes, porque têm problemas de inteligência, porque não são capazes, etc. O Filipe Meiria lembrava qualquer coisa que todos nós fazemos mais ou menos inconscientemente, que é, e que aliás era ensinado nas escolas normais. Em meados do século XX, os manuais de didática ensinavam isto que eu vos vou dizer. Ensinavam que perante uma turma de alunos, vocês dizem turma, classe, turma, que perante uma turma de alunos, normalmente havia uma famosa coisa chamada a curva de Gauss. Isto é, 1/3 dos alunos era bom, 1/3 dos alunos era assim e 1/3 dos alunos era mau, não é? Ainda hoje, se vocês forem ver as classificações dos professores, isto acontece com relativa frequência, não é? Nós pomos uns tantos bons, uns tantos médios e uns tantos fracos. E o Filipe Meiria dizia esta coisa que eu vos deixo como provocação e apenas para que vos possa também dar voltas à cabeça como me tem dado a mim. Vocês já repararam que há algumas das aprendizagens mais difíceis que nós fazemos na vida são feitas antes de entrarmos na escola? Por exemplo, andar. Aprender a andar é uma aprendizagem dificílima, infinitamente mais difícil do que aprender aritmética ou do que aprender história, não é? Porque é uma aprendizagem motora, cognitiva, afetiva, social, etc, etc. E já nem sequer estou a falar do aprender a falar. Aprender uma linguagem, aprender a falar e a comunicar é de uma complexidade imensa comparada com operações simples de matemática ou operações ou a memorização dos dados sobre alguns registros. E agora é que vem a provocação. Diz o Filipe Meiria, ainda bem que nós não aprendemos a andar nem a falar na escola. Porque senão 1/3 falava, 1/3 andava bem, 1/3 andava mal e 1/3 andava assim, não é? E esta piada é uma piada que vai fundo, não é? Que vai fundo porque uma das evidências que nós temos na cabeça é que a escola serve para selecionar. E selecionar na nossa cabeça é que uns passam e outros reprovam. Eu, como cedo, eu concordo que a escola tem uma função de seleção. Mas a seleção, para mim, não é uma hierarquização. É uma diversificação. É ser capaz de fornecer a cada um o percurso que lhe convém, a aprendizagem que lhe convém, o caminho que lhe convém. Que haja uma seleção que nos conduza à diferenciação, com certeza que eu concordo. Que haja uma seleção que nos conduz a dizer uns estão aptos e outros não, uns passam, outros reprovam, é o pior serviço que nós podemos prestar às crianças. E atenção, porque rigor a rigor, a nossa profissão serve e deve basear-se para os alunos que não querem aprender. É para esses que serve a pedagogia. A pedagogia serve para conseguir que os alunos que não querem aprender, aprendam. Os outros é fácil. Os que querem aprender, aprendem de qualquer maneira, não é? Quer dizer, isto é, os que estão motivados, que vêm de famílias escolarizadas, que têm uma relação tranquila com a cultura escolar, para esses qualquer professor serve. Esses não é difícil, não é? É aqueles que não querem aprender que são o nosso grande desafio profissional e é sobre eles que nós deveríamos concentrar grande parte do nosso trabalho e da nossa reflexão. Eu vou passar aqui uma série de slides, peço desculpa, mas não dá tempo. Eram coisas mais teóricas e eu acho que fica para outra oportunidade. Eram coisas sobre as neurociências, as teorias da complexidade, uma série de coisas que demoraria muito tempo agora a elaborar convosco. Não é? E vou passar para o meu quinto ponto, que é o ponto das condições de trabalho nas escolas.
para que uma parte do que eu vos tenho vindo a dizer seja concretizável, é preciso que haja condições de trabalho nas escolas que muitas vezes não existem, e que permitam instaurar a escola como um lugar onde a dimensão da disciplina, da relação e a dimensão do saber possam estar presentes. E para isso, eu sei que é uma coisa um bocadinho banal, esta divisão que eu vos estou a trazer. A divisão da escola como serviço ou da escola como instituição. É um bocadinho banal. É qualquer coisa que nós discutimos há um século. Mas nos últimos 20 anos, em particular, devido à agenda neoliberal e às políticas neoliberais na educação, a educação foi sendo vista cada vez mais como um serviço que se presta. Umas vezes o cliente é a criança, outras vezes o cliente são as famílias, mas é uma espécie de um serviço que se presta. Ora, a escola não é um serviço que se presta. A escola não é um supermercado. A escola não é um lugar onde se vão comprar umas mercadorias, não é? A escola é uma instituição com tudo o que isso representa do ponto de vista político, social e profissional, não é? E se nós não afirmarmos esta vocação institucional da escola, nós estamos a cair no pior dos erros que pode acontecer. E a prazo, iremos certamente cometer algumas derivas fatais. A semana passada, é um bocadinho teórico o que eu vos vou dizer, mas há 2 semanas, há uma historiadora norte-americana, uma mulher extraordinariamente inteligente, chamada Diane Ravitch. E a Diane Ravitch tinha sido uma historiadora, enfim, como eu, que tinha trabalhado durante muito tempo na consolidação da escola pública norte-americana. E que há cerca de 10, 12 anos atrás teve uma mudança brutal e passou a ser uma das principais responsáveis pelas políticas educativas da era do Bush nos Estados Unidos da América. A ideia de que a escola é um serviço, a ideia de que é preciso que haja competição entre as escolas, a ideia da accountability, da prestação de contas, a ideia de uma avaliação mais forte dos professores, a ideia dos testes, enfim, tudo o que faz parte da agenda política conservadora que nós tivemos nos últimos 15 ou 20 anos em muitos países do mundo. Não é? A Diane Ravitch acaba de escrever uma espécie de um texto em que ela diz que nunca pensou na vida dela que estas políticas pudessem ser tão corrosivas, tão nefastas para o futuro de um país e para o futuro das gerações de crianças, como ela reconhece hoje que foram. E volta completamente ao seu trabalho de há 15 anos atrás para afirmar esta ideia da dimensão pública da escola, da dimensão institucional da escola. Não é? E também para recusar estas rankings de hierarquias, de classificações das escolas melhores e piores, das escolas assim, desta espécie de competição em que parece que querem transformar o mundo educativo. Eu insisto, o mundo educativo é um mundo da cooperação, não é um mundo da competição. Não é? É bom que haja classificações lá nos jogos de futebol e que no final do campeonato haja alguém que ganhou, que no final do jogo uma das equipas tenha ganho, que no final do campeonato, do Brasileirão, haja um campeão. Tudo isso me parece normal, faz parte do futebol. Nada disso me parece normal no domínio das escolas e no domínio da educação, não é? Que haja estas... E creio que temos que fazer uma reflexão muito forte sobre estas matérias, uma reflexão que nos conduza a instaurar a ideia da cooperação e a ideia da escola como instituição. E isso só o conseguiremos fazer se formos capazes de valorizar a dimensão da diversidade. A crise das escolas, de que muitos falam, é uma crise que vem da sua enorme diversidade. Mas a diversidade tem que ser vista como um trunfo
como uma coisa positiva e não como uma coisa negativa. Nós temos que pensar a diversidade e temos que ser capazes de instaurar pedagogias que valorizem essa diversidade. Se alguém me perguntasse, estou agora aqui a pensar, mas diga lá uma coisa que falhou no século XX, um aspecto que a escola ou os professores não foram capazes de fazer ao longo do século XX. Eu teria tendência para dizer que aquilo em que nós falhamos mais foi na ideia da diferenciação pedagógica, na ideia de uma escola que recolhe a diversidade dos alunos e que faz dessa diversidade um instrumento pedagógico e não um problema, não é? Isto é, de uma escola que é capaz de lidar com a diversidade do ponto de vista pedagógico e que é capaz de utilizar essa diversidade numa perspectiva de cooperação e não numa perspectiva de exclusão. Todos se recordam do grande pedagogo do princípio do século XX, o Eduardo Claparède, suíço, desse famoso Instituto Jean-Jacques Rousseau, fundado em 1911, faz para o ano o seu primeiro centenário, e que escreveu esse livro notável há 100 anos, que se chamava Une école sur mesure, uma escola à medida de cada aluno. Ora, esta escola à medida de cada aluno, nós nunca fomos capazes de a fazer, a não ser em experiências muito pontuais, como por exemplo no caso português, na experiência da Escola da Ponte, ou noutras experiências baseadas no mesmo referencial pedagógico. O meu ponto 6 é um ponto mais sociológico, eu vou passá-lo provavelmente um bocadinho mais depressa, é um ponto mais sociológico sobre o problema da regulação e do controlo da profissão docente. Eu não sei muito bem a situação atual no Brasil, não me custaria muito a acreditar que não deve ser muito diferente dos outros dos países europeus, mas nos últimos anos houve uma tendência brutal para a avaliação dos professores, não é? Uma avaliação controlada centralmente e que redefine o Estado burocrático como o lugar do controlo e da regulação da profissão docente. O que eu tenho vindo a chamar, do ponto de vista das políticas, também, eu escrevi um texto sobre isso, sobre as políticas europeias, escrevi um texto que se chama Governando pelos Números, não é? Isto é, uma espécie do governo das estatísticas, das classificações, das notas, da ideia de que é possível governar a educação a partir de uma matriz tecnocrata, estatística e de números. O número está também da avaliação dos professores. Eu creio que nós temos pela frente um desafio muito grande. E esse desafio, eu tenho vindo a chamá-lo, há 2 anos atrás, os ministros europeus da educação pediram-me para eu lhes fazer uma conferência no quadro da presidência da União Europeia. E eu disse-lhes, eu tenho todo o gosto em fazer essa conferência, mas, aliás, disse à Ministra da Educação que me convidou, mas vocês vão se arrepender, não é? E eu dei à conferência o título, que é o título que eu pus aqui, O Regresso dos Professores, não é? E disse-lhes que estávamos a assistir, hoje em dia, a uma necessidade de que os professores regressassem a um maior controle da sua profissão e regressassem, e esse será o meu 7º ponto, a uma maior presença pública nos debates sobre a educação, a uma maior presença pública nas questões educativas e nas políticas educativas. E creio que estou hoje convencido que vamos assistir nos próximos anos a, depois da ilusão da racionalização do ensino, depois da ilusão de uma certa cientificação ou de uma certa universitarização da pedagogia e da educação, depois da ilusão tecnológica, eu creio que nós vamos assistir agora, não como ilusão, a um regresso da ideia do professor enquanto mediador, enquanto comunicador, enquanto única pessoa que no espaço educativo é capaz
de gerir a complexidade do que está em causa, que é uma complexidade relacional, tecnológica, dos saberes, dos desafios, das novas questões, do conhecimento, e tudo isso precisa de uma pessoa, precisa de um ser humano que seja capaz, contrariamente ao que nós imaginamos há muitos anos atrás, de que seja capaz de conduzir as pessoas à educação. Muitos de vocês não, que vocês são todos mais novos, mas eu lembro-me quando tinha, é apenas uma metáfora, mas quando tinha talvez 16 anos, que tinha muita vontade de ir estudar para a Inglaterra e queria aprender muito rapidamente o inglês. E na altura venderam-me uma máquina, tinham uns discos, não é? Como é que vocês chamam isso? Giradiscos? Não, uma toca-discos, não é? Nós chamamos giradiscos, não é? Que tinha uns giradiscos, e então aquilo era uma coisa muito sofisticada. Nós punhamos os fones na cabeça, a ouvir aqueles discos, dormíamos com aquilo na cabeça e depois no dia a seguir de manhã acordávamos a saber inglês, não é? E eu acreditei nisso um verão inteiro, não é? Devo dizer que nunca apanhei uma dor de cabeça tão grande, não é? E fiquei a saber o mesmo inglês que sabia antes, não é? Estas diversas ilusões tecnológicas, que hoje são obviamente diferentes, porque temos uma ferramenta espantosa como é a internet, estas ilusões tecnológicas têm trazido de novo o professor para a ribalta e a necessidade e a importância do professor enquanto mediador, enquanto comunicador, enquanto pessoa, e eu acho que a palavra certa é essa, enquanto a única pessoa que é capaz de nos ajudar a dar sentido ao que fazemos, não é? A dar sentido ao nosso processo de educação, ao nosso processo de aquisição de conhecimento. E isto é insubstituível. Não há nenhuma máquina, não há nenhuma ciência, não há nenhuma teoria que possa substituir esta dimensão humana do ato educativo. E para isso os professores precisam ter prestígio e precisam ter credibilidade. E o prestígio e a credibilidade dos professores têm sido muito atacada nas últimas décadas, não é? Tem havido um ataque sistemático de parte de muitas agendas políticas, mas também de parte de muitos movimentos que têm afetado o prestígio dos professores. Eu não digo, nunca me ouvirão dizer isso, que nós próprios não temos a nossa quota parte de responsabilidade nisso e que nós próprios muitas vezes não soubemos organizar-nos da maneira correta e profissionalmente eficiente no plano das escolas e da pedagogia. Mas creio que houve uma agenda muito grande que foi de algum modo minando, corrompendo esse prestígio e essa credibilidade dos professores. Eu creio que nós temos hoje necessidade de que os professores falem mais. Precisamos de uma voz pública dos professores. Precisamos que os professores estejam mais no debate educativo e que comuniquem melhor com a sociedade. Nós não podemos trabalhar só para dentro da profissão, temos que trabalhar da profissão para fora da profissão. Se vocês virem as profissões mais prestigiadas, foram sempre aquelas que conseguiram falar para fora da profissão. Nós vínhamos a conversar no carro, enfim, de um dos génios do século XX e do século XXI, que é o Niemeyer, e a maneira como os arquitetos, por exemplo, falam para fora da profissão é um fator central para o prestígio que a arquitetura tem. A maneira como os médicos falam para fora da profissão é central para o prestígio que a medicina tem. A maneira como os cientistas falam para fora da profissão é essencial para o prestígio da ciência. E os professores falam pouco para fora da profissão. Isto é, têm pouca voz pública nessa dimensão e é preciso, a meu ver, que a adquiram. Porque esse é central para que nós consigamos readquirir a confiança que muitas vezes as famílias e a sociedade foi perdendo em nós. E essa confiança é hoje uma confiança que tem que ser baseada numa lógica diferente do que foi no passado.
Em 2008, há 2 anos atrás, pela primeira vez, houve uma percentagem de que nós poucos nos apercebemos, mas que tem maior das importâncias na área da educação. Há 2 anos atrás, pela primeira vez, no mundo inteiro, passou a haver mais pessoas a viver nas cidades do que a viver no campo. Não é? Em 2008, no plano mundial, passou a haver mais população urbana do que população rural. E porquê é que eu vos digo isto? Digo-vos isto porque uma grande parte das nossas concepções profissionais, das nossas ideias e dos nossos ideais pedagógicos são ainda ideais de uma sociedade rural, ideais de uma sociedade tranquila, de uma sociedade onde a escola estava sozinha em meios analfabetos, em meios sem instituições de cultura, em meios extraordinariamente desprotegidos. Ora, essa não é a realidade de muitas das escolas hoje. As escolas e os professores hoje vivem em cidades onde há uma multidão de instituições. Instituições de saúde, instituições culturais, onde há famílias, onde há um conjunto enorme de oportunidades educativas e de formação, e nós não podemos continuar a pensar o nosso trabalho como se estivéssemos sozinhos. Como se não houvesse mais nada à nossa volta e não tivéssemos que nos articular numa rede de instituições e numa rede social. E é por isso, devo-vos dizer, aliás, é um parênteses, que se alguém no mundo inteiro teve intuição deste fenómeno, não o disse da maneira que eu vos estou a dizer aqui, mas teve intuição deste fenómeno, foi justamente o Paulo Freire, não é? Quando escreve A Educação da Cidade, não é? E quando escreve esse livro em que ele tem uma intuição luminosa da mudança que está a haver em relação ao contexto social em que nós nos movimentamos como professores. E é por isso que eu tenho vindo muito a falar da necessidade de passarmos do conceito de escola pública, e eu sou um defensor total da escola pública, para o conceito de espaço público da educação. E o espaço público da educação é um espaço mais amplo do que a escola. É um espaço em que há escolas, mas em que há centros de saúde, e há espaços culturais, e há famílias, e há igrejas, e há associações locais, e há centros sociais, e há museus, e há grupos desportivos. Há uma infinidade de outras ações que têm que assumir a cota parte de responsabilidade que lhes pertence na educação das crianças, não é? Nós não podemos continuar sozinhos, não é? E é por isso que eu utilizo muitas vezes o slogan: à escola o que é da escola, à sociedade o que é da sociedade. Isto é, não podemos continuar a ser responsabilizados por tudo, a acharmos que nós temos obrigação de fazer tudo, não é? De todos os planos, não é? E depois virem no final umas avaliações dizer: mas as criancinhas não aprenderam matemática ou não aprenderam história, não é? Porque nós estivemos distraídos com um conjunto imenso de outras atividades que hoje deviam ser da responsabilidade de outras instituições. Temos que pensar a escola já não como no passado um templo do saber. Todos se recordam desta expressão. A escola era vista, por exemplo, nas aldeias portuguesas, havia 2 templos. Era a igreja e a escola. Era o padre e a senhora professora, não é? Eram os dois monumentos da aldeia. Hoje, a realidade não é essa. É uma realidade muito diferente. E nós temos que nos pensar numa rede de instituições, que vai muito para além da própria escola. E é nesse contexto que é possível definir, na minha opinião, o que eu designo por uma nova profissionalidade docente e, ao mesmo tempo, um novo contrato educativo. Isto é, estamos no momento de encontrar um novo sentido para a profissão docente, e esse novo sentido encontra-se no quadro de um novo contrato educativo com a sociedade, de um contrato educativo
em que nós não somos responsabilizados por tudo, mas em que somos uma peça central, fundamental, essencial, mas apenas uma peça de uma rede e de uma teia muito mais complexa de instituições e de entidades. Eu julgo que é nesta perspectiva da profissionalidade docente e do contrato educativo que se pode, de algum modo, sintetizar uma boa parte daquilo que eu vos quis aqui trazer. E que vos trago com esta simplicidade, sabendo que há muitas outras coisas que poderíamos ter aqui elaborado, que me limitei a aflorar alguns pontos e a deixar-vos, espero, algumas inquietações, deixar-vos algumas interrogações para que vocês possam, sobre elas, exercer o vosso próprio exercício crítico, o vosso próprio espírito crítico. Eu julgo que todos reconhecemos, e por aqui vou terminar, que há hoje, no plano mundial, uma crise, e uma crise séria, que não é apenas uma crise financeira, que não é apenas uma crise monetária, que não é apenas uma crise económica, é uma crise mais funda. E nestas situações não podemos voltar para trás. Não há maneira de voltar atrás. Temos sim que inventar novos modos de pensar, novos modos de agir, novos modos de viver em sociedade. É claro, como eu digo tantas vezes, que é normal que muitos de nós estejamos confusos. Eu costumo mesmo dizer que quem não está confuso corre o risco de estar enganado, não é? Corre o risco dessa tal evidência mentirosa, dessa tal evidência que engana, uma evidência de certezas que são certezas mentirosas, não é? O Proust dizia-nos, e é uma frase extremamente interessante do Proust, dizia-nos ele que a verdadeira viagem da descoberta não consiste em encontrar terras novas, mas sim em encontrar, em definir e em criar novos olhares. Temos que ter novos olhares sobre a realidade educativa. E para termos esses novos olhares, precisamos de ficar mais tempo com os problemas. Precisamos ficar com os problemas e de os analisar, de os discutir com os colegas, de recusar esta ideia da tentação, das evidências mentirosas, de tudo o que é evidente, mente. Mas temos ao mesmo tempo que passar do plano dos discursos para o plano das práticas. Aquilo que eu por vezes designo a coragem dos começos. Isto é, não continuar a ter uma análise discursiva extraordinariamente elaborada sobre os assuntos educativos e uma prática política, uma prática escolar, uma prática pedagógica que muitas vezes é tão fraca. O que eu dizia numa palestra na USP há uns anos atrás e que eu intitulei Do excesso dos discursos à pobreza das práticas. Não podemos continuar a ter um excesso de discursos que se traduz numa pobreza de práticas e, por isso, temos que passar à prática. Como dizia o José Gomes Ferreira, um grande poeta português, por favor, tragam-me o futuro já. Porque nesta situação de crise que vivemos, há uma coisa que eu vos garanto, e é a última coisa, e é a única que eu vos garanto. A educação e os professores, a escola e os professores, têm hoje um papel ainda mais importante e ainda mais decisivo do que o papel que tiveram no passado. E que não conseguiremos, mas não conseguiremos mesmo, ultrapassar a crise atual que se vive em todo o mundo se não conseguirmos que as classes populares e que as classes médias voltem a ter confiança no futuro. Voltem a acreditar que somos capazes, como sociedade, de assegurar um futuro para os seus filhos. E esta batalha do futuro, esta batalha da confiança, esta batalha de sociedades que são capazes de assegurar um futuro para os filhos das classes populares e das classes médias, é uma batalha que se ganha dentro da escola. Que se ganha reforçando, que se ganha prestigiando, que se ganha valorizando este ofício que, como dizia o Freud,
é o mais impossível, mas é também o mais necessário de todos os ofícios. O nosso ofício, o ofício de professor. Muito obrigado.